2 minutos para as considerações iniciais a respeito do tema que eu quero saber. E aí, uma pessoa pode ser salva sem confessar publicamente a sua fé? Amém. Bom dia a todos. E eu quero começar o seguinte, a falar que salvação é departamento do Senhor. Tudo aquilo que nós formos falar aqui, mediante a palavra do Senhor, não chega na totalidade da sabedoria de Deus. Por isso que eu costumo dizer que salvação é departamento do Senhor. Mas pela palavra nós começamos a entender realmente quais são as diretrizes, quais são as direções, na verdade, que levam uma pessoa realmente a ser salva. É claro que é pela fé que nós somos salvos, e isso não se questiona. Mas quando a palavra do Senhor diz sobre confessar, ela vem do original grego, que é homologel. Homologel, que vem de homologar. E o que é homologar? Muitos nós sabemos que é realmente consentir, concordar da mesma forma, enfim. E quando nós vamos lá para o livro de Romanos, que eu creio que vai ser muito bem falado, Romanos 10, a partir do versículo 9 e também 10, vai falar assim: se tua boca confessares Jesus como Senhor, e se em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso é fé. Porque com o coração se crê na justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É claro que nós vamos destrinchar este assunto, mas eu não creio que uma pessoa que ela é alcançada, pela fé em Cristo Jesus, ela literalmente fique calada como um agente secreto, onde ela não vai confessar essa fé. Então eu creio que o confessar é como se fosse um complemento, mas não de uma forma secundária, sem um efeito correto e lógico. Mas é necessário realmente que a pessoa venha confessar com a sua boca. O senhor disse que é uma sequência. Isso. É isso? Olha, vamos aqui ao querido pastor Márcio para suas considerações iniciais. Corroborando com a palavra do pastor Igor, esse texto de Romanos, no seu capítulo de número 10 aqui, ele vem trazendo toda essa narrativa de um texto, que diz que se com a tua boca tu confessares e com o teu coração tu creres, você está apto a ter uma vida eterna com Jesus. O problema todo é porque, na atualidade, as coisas parecem que estão meia fora do padrão bíblico, A gente fica no que as Escrituras nos ensinam. E o que as Escrituras nos ensinam é que nós precisamos ter uma vida com Deus. E o confessar publicamente é você estar confessando Jesus no seu dia a dia. A sua maneira de viver, a sua maneira de agir, aonde você anda, onde você estuda, onde você trabalha. Então não tem como uma pessoa dizer que vai passar a eternidade com Deus se ele se esconde aqui na terra. Jesus mesmo disse no Evangelho de Mateus que se nós negarmos a ele diante dos homens, ele nos negará diante dos anjos. Então eu acredito que a gente precisa sim de colocar a cara à tapa. É que tem muitas pessoas que estão com medo, literalmente, às vezes, de perder uma amizade, perder um emprego, perder alguma coisa assim, e acabam não confessando nem que são cristãos. Acaba vivendo no anonimato. E aí vai chegar naquele dia lá, vai arrumar um grande problema. E a gente sabe que nem o pastor Igor falou, salvação é ato de Deus. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Mas essa graça aí também, a gente também não pode banalizar ela e deixar tudo nas mãos de Deus e não fazer nada. Olha, até o senhor falando da banalização, acho que um cabra que escreveu muito bem sobre isso foi o famoso teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, que escreveu sobre a graça barata, uma graça que não se exige qualquer tipo de compromisso com ela, Lá na Bahia, nós chamamos isso de banda voou, É aquele crente banda voou, sabe? Que não tem compromisso com nada, eu estou debaixo da graça, e a graça é o suficiente, mas que graça é essa, Então, até Dietrich Bonhoeffer faz uma abertura, ele diz, é pela graça, mas não de graça, Custou sangue e sangue de Jesus Cristo. Querido pastor, vamos ouvir agora aqui o querido pastor João Paulo, para suas considerações iniciais, pastor.
Muito bem, muito feliz. Pastor, eu estou vendo aqui, se o senhor se importa, então, chamar o pastor JP, Sim, isso? O senhor é mais conhecido assim? Tranquilo. É o querido pastor JP, vai lá. O pastor nem tá no meu RG. O pastor nem tá lá, pode ser só JP mesmo. Mas prazer conhecer aqui o pastor Jamierson também, porque dou aula lá e não conhecia o pastor ainda pessoalmente, então legal. Prazer. SBL presente. É isso aí. Bom, acho que primeiro a gente tem que definir o que a gente está entendendo por confessar, né? Porque confessar é o quê? Você entendeu? O que eu estou entendendo, dos dois podem me corrigir, que vocês estão falando assim, alguém que está escondido, o agente secreto, né? 007, que né? parece que tem muito a ver com Romanos no capítulo 1, quando ele começa dizendo, eu não me envergonho do evangelho, né? Porque parece que está todo mundo meio com medo da perseguição e se escondendo. Esse é o tom... Mas esse é o tom da confissão que a gente está falando, tudo bem, a gente segue por aí. Mas me parece que a gente primeiro precisa definir do que a gente está falando. O que é confessar? Confessar que Jesus veio em carne é diferente do se esconder. Você entendeu? É completamente diferente. Muda todo o sistema, o arcabouço de argumentação que a gente vai ter. Então, talvez o que vale primeiro, talvez seja a gente definir de que confissão a gente está falando. É desse de se esconder? Tudo bem. O cara não pode se esconder. Quando for pro pau de arara, né, para tomar um couro, vai falar o quê? Não, eu nem conheço. Né? Vai fazer como o Pedro lá na rodinha da fogueira lá. Então. Eu não conheço esse Jesus. Ou a gente está falando de alguém, assim que diferencia a gente dos demônios e do diabo, de que se a gente não confessar que ele veio em carne, a gente não faz parte dele. Sim. Então, acho que talvez a gente possa caminhar um pouquinho por aí. Temos que definir, porque muitas vezes se confessa diante dos homens, mas se nega a natureza encarnada de Cristo. E aí, como é que fica, querido reverendo Cipriano? Em primeiro lugar, como disse o pastor JP, não basta a gente pegar uma palavra e pressupor que ela tem o mesmo significado sempre que ela aparece num determinado texto nas Escrituras. Por exemplo, foi usado Romanos 10 e Mateus 10 citado, onde a palavra confissão são usadas em sentidos distintos. E a gente precisa considerar essa questão. Em todo caso, é possível alguém ser salvo sem confessar publicamente sua fé? A resposta é sim, porque a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus exclusivamente. E se nós entendermos que a pessoa precisa de confessar, nós estamos pregando um evangelho que Paulo condena aos Gálatas, que é um outro evangelho, que não é o evangelho do Senhor Jesus, entendendo que a confissão é uma obra que deve complementar a nossa redenção. Portanto, esse não é o evangelho do Senhor Jesus. É possível alguém ser salvo sem necessariamente confessar publicamente. Muito obrigado, querido reverendo Cipriano. E olha, estamos recebendo ele aqui hoje também com muita alegria mesmo. É difícil ele vir, rapaz. O homem é muito compromissado. Aí estamos recebendo ele aqui hoje, o querido pastor Jamierson de Oliveira, que é pastor da Igreja Batista Etnos, né, da Convenção Independente em Guarulhos, é diretor acadêmico do Seminário Batista Livre, bacharel em teologia, editor da Bíblia Apologética de Estudos e da Bíblia Missionária de Estudo, também é jornalista e escritor e autor do best-seller Arminianismo Puro e Simples, olha, pela editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Querido pastor Jamierson, muito bem-vindo, que bom te receber. E aí o senhor também já tem a sua fala de 2 minutos para dar as suas considerações iniciais. Muito bem, pastor Calixto, é uma alegria voltar a estar aqui nessa casa, né, que já considero a minha casa. É sua? A melhor rádio de São Paulo. Oh, sem dúvida. E num tema tão importante quanto esse, né, de cuidado pastoral, de vida cristã prática,
rever aqui amigos, né? Aqui, ó, muito feliz de rever o Márcio, pastor Márcio, né? Formado lá já pelo Seminário Batista Livre, uma das primeiras turmas, né? E os demais irmãos, né? Conhecendo hoje. O Igor, né? Que já estivemos juntos, e o JP, né? Gente, o Seminário Batista Livre tem crescido tanto que eu tô perdendo o contato já, né? Que é o caso aqui do corpo docente já engajado já esse ano todo aqui. Eu não tinha ainda conhecido pessoalmente o nosso querido pastor JP. A vocês todos que estão nos assistindo aí, uma alegria. Historicamente, e aqui no Brasil em particular, a gente tem muito hábito, né? Aquele costume de quem quer aceitar a Jesus e levantar a mão. Né? E é uma coisa que eu hoje faço. Né? Eu costumo fazer esse tipo de apelo, e eu vivi uma experiência agora recentemente em Curitiba, porque normalmente as agendas que eu tenho com igrejas não são tão cultos evangelísticos, né? São mais estudos bíblicos, e aí naturalmente são crentes que já estão ali. Mas eu estava com falta de ver gente se convertendo assim, confessando publicamente, e no hotel ainda eu fiz uma oração. É um testemunho só para jogar ideias aqui na mesa. E eu saí do hotel assim com uma oração: Senhor, hoje a pregação eu vou pregar salvação. Contrariando até a temática do evento, que era escatologia. Eu falei, mas hoje é domingo à noite, eu vou dar uma de evangelista aqui, de Billy Graham. Preguei lá sobre as palavras da cruz, as 7 palavras da cruz. Pregação, acho que muitos colegas aqui que já fizeram. E eu falei assim, eu quero ver almas. Eu quero ver pessoas entregando a vida a Cristo. E eu terminei a pregação meio sem graça, não achei que até que no meu desempenho, não, e a gente sempre faz uma autoavaliação, né? Falei, acho que foi meio xoxo. Igreja assim olhando de cara, né? De ué? Tal. Nem fiz apelo. Sentei, aí o pastor assumiu. O pastor Hélio, um abraço aí pro pastor Hélio lá da PIB de Curitiba. E ele falou, olha, gostaria de fazer um apelo aqui, quem quer aceitar a Jesus como seu Salvador. Mas ele acabou de dizer, 3 pessoas levantaram imediatamente e foram à frente. Né? Aquilo me emocionou muito e me trouxe alegria em ver assim pessoas que estavam ali, não eram crentes, provavelmente não seria feito apelo pela natureza do culto. E no ato do apelo, elas fizeram essa confissão de salvação, essa confissão pública, essa demonstração pública, essa manifestação pública de fé. Isso aí é maravilhoso. Eu acho que a gente tem que insistir que as pessoas, na medida do possível, falem publicamente da sua fé. Mas aqui, a salvação não aconteceu nesse ato delas levantarem a mão. Aconteceu numa confissão interna do coração. Okay. Então, eu não vejo como condição sine qua non para a salvação a pessoa fazer uma confissão pública. Esse ato de confessar é uma declaração no seu coração, no seu interior, que pode e talvez até desejável que seja expressa publicamente. Mas essa confissão não se dá publicamente como condição de salvação. Olha, falando de salvação, vou até deixar para lá que eu não quero não, mas eu vou até dar uma pimentadinha aqui. Olha, eu aceitei Jesus há 38 anos atrás e eu confesso ao Senhor, se o pastor não tivesse feito o apelo, mesmo hoje eu, tendo a plena certeza, até pedi para vocês me aguentar um pouquinho numa loucura, só para botar até no que o senhor falou. Eu vim de um dia de uma viagem e fui fazer, tive que fazer ali no Rio, como é que eles falam para São Paulo? Quando a gente... Ponte aérea. Tive que fazer uma ponte aérea lá, pegar para vir para cá, para São Paulo, o voo que eu estava vindo, tal. Com a minha família, eu, minha esposa e minha filha, eu estava vindo de férias. Ao descer no Galeão ali, vocês sabem, aquele aeroporto é complicado, né? Bem no mar ali, pegou uma rajada de vento, Jamierson. O avião quase vira de cabeça para baixo, cara. Eu nunca vi aquilo. Foi uma loucura. A mala para tudo quanto é lado. O piloto bateu no chão e remeteu. Só percebi, pum, remeteu.
ele ficou cerca de 35 minutos para voltar, porque parece que até ele precisou respirar, tomar um fôlego. Teve que dar a volta em Brasília e depois voltar e tal para pousar de novo. Mas na hora que bateu e subiu, Jamiés, eu dei um glória a Deus dentro do avião e eu falei, é hoje, Jeová. A mulher do lado falou para minha mulher, ele é louco e tal. Eu falei, minha senhora, sou salvo. Tô voltando lascado, endividado, gastei tudo que eu não podia nas férias. Se esse avião bater agora e subir, cara, eu vou pro céu, se lasque por aí pra receber de quem quiser, entendeu? Mas o que eu tô falando? Da certeza de salvação que eu tenho. Uma certeza. Mas se aquele pastor não tivesse insistido comigo, talvez hoje eu não estaria aqui. Querido pastor Adriano, e aí, pastor Adriano, e a confissão pública é necessária? Pastor, nós precisamos pensar aquilo que o professor JP colocou. Qual é o objeto do nosso debate? Tá? O objeto do nosso debate é: a fé salvadora exige necessariamente uma confissão pública para que a salvação seja válida? Então, esse é o objeto. É uma questão que tem sido debatida ao longo da história da igreja, é uma questão polêmica, mas a resposta precisa ser bíblica, precisa levar em consideração a soteriologia, a doutrina da salvação, mas também a distinção entre condições para a salvação e evidências da salvação. Então, o que é necessário para a salvação? Olha, Paulo definiu isso muito bem, e aí entra um fator interessante na questão da hermenêutica, que a Bíblia não contradiz a própria Bíblia. Ou seja, ela precisa... Texto prova. Né? Exatamente, ela precisa estar harmônica, é texto inspirado. Então, o apóstolo São Paulo, no capítulo 2 de Efésios, ele vai deixar muito claro que a salvação, nos versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo deixa muito bem claro, dentro do escopo e do objeto do nosso debate, que a salvação ela é pela fé, ou seja, pela graça mediante a fé. Agora, o que seria então essa fé? Ela seria então a base para a nossa salvação. Nós precisamos da fé para ser salvos. Agora, o que seria a confissão? A confissão é evidência. Ela evidencia que o indivíduo ele foi salvo. O indivíduo que crê, ele confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora, ela não é a base para a salvação. Ela não entra nessa questão a priori para a salvação, mas sim a fé. Né? A fé, ela é absolutamente necessária para a salvação, enquanto a confissão, ela está no aspecto da evidência da salvação. Olha só, querido pastor Igor, e qualquer um dos pastores já pode interpelar o amigo na hora que, se assim achar necessário. Mas eu acho que então, não sei, talvez aqui nós estejamos aí, como disse o querido pastor JP, caminhando em duas direções, né? Tanto da confissão pública, que, pelo que eu estou entendendo, pode ser uma continuação de uma fé já verdadeira, nascida, como disse o pastor Jamiesso, no coração, né? Algo que tal... mas também a confissão do estado da natureza, da doutrina, né, desse Cristo. E aí, como é que fica? Na verdade, nós estamos aqui debatendo, parece que o assunto ele está meio que, né, abrindo, isso é muito bom, né, muito bom porque dá vazão para outras ideias. Mas o que eu queria deixar bem claro, e foi o que eu deixei bem claro, talvez deixei bem claro na minha primeira fala, é que salvação é departamento de Deus, nós somos salvos pela fé, e isso é indiscutível. Eu não coloco a confissão como um sentido de obra também, porque aí eu vou estar destituindo completamente o plano salvífico do Senhor, de forma alguma. Mas eu vejo a confissão de fé como um complemento de um testemunho, não somente interno, mas também principalmente externo. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo ele vai falar para a igreja de Corinto: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ora, quando o apóstolo Paulo está falando a respeito disso, ele está falando de um testemunho vivo, de um testemunho público. Então, quando eu falo de um testemunho público, é claro que quando uma pessoa
ela entrega a sua vida a Cristo Jesus, automaticamente ela vai produzir. Eu estou falando de uma pessoa verdadeira, fiel, né? Que realmente recebeu a Cristo, que está produzindo frutos e tudo. Então, assim, é impossível uma pessoa dessa ficar calada, não profetizar, não declarar, né, como profissão de fé, a fé em Cristo Jesus. Nós, como pentecostais, né, particularmente eu, acho que eu creio que nem todos aqui são dessa linhagem pentecostal, nós temos esse costume que todas as vezes que nós ministramos, nós fazemos o apelo. Até mesmo a gente vai ver daqui no primeiro documento do primeiro século, o Senhor também nos direciona, os apóstolos também nos direcionam para fazer isso. Então, assim, nós vemos intrinsecamente na palavra do Senhor essa questão. Tem muitos testemunhos de pregadores, como eu particularmente já ministrei, né, a respeito de uma confissão de fé, de uma profissão de fé, e parece que até mesmo o culto, entre aspas, fica incompleto. Pelo amor de Deus, entenda esse incompleto. Porque imagina, né, pastor JP, glória a Deus. O JP imagina você ministrar a respeito de salvação de almas, e ali dentro de um culto, de um lugar público, de uma praça, principalmente uma praça, existem pessoas que não conhecem a fé em Cristo Jesus. E de repente você entrega a palavra, mas ela precisa daquela atitude, ela precisa que alguém, né, a conduza isso, e que ela tenha essa atitude de voltar a Cristo. Okay. Então essa é primordial. Parece que é mais ou menos a coisa que o irmão de Pedro fez, né? Vamos lá, cara, sim, vamos ver. Pegar na mão. Sei, só. Sim, sim. Querido pastor Márcio. Então, as palavras de Jesus aqui em Lucas, capítulo 18, quando aquele jovem rico, ele vai até Jesus e ele diz assim: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Sim. E aí Jesus vai falar com ele: olha, você conhece os mandamentos, você conhece a lei? Vai e faz. Aí ele falou assim: olha, isso eu tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus vai dar uma palavra para ele no versículo de número 22, aliás, 32, que vai dizer assim: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem e me segues. E o que esse jovem rico vai fazer? Ele não vai confessar que Jesus seria ia suprir todas as suas necessidades. Ele colocou a confiança dele, ele queria a salvação, ele queria a vida eterna. Só que Jesus fala: te falta uma coisa. Sempre vai nos faltar alguma coisa, irmãos. Sempre alguma coisa vai nos faltar, e às vezes é a prova de fé da pessoa. E aquele jovem rico, ele vai abandonar ali a Jesus e ele vai sair. E aí Pedro vai questionar a Jesus e vai falar: olha, Jesus, é muito difícil entrar no reino do céu. Aí Jesus vai falar assim: olha, é impossível para os homens, mas tudo é possível para Deus. Quer dizer, a palavra do Senhor, ela vai dizer que pela graça nós somos salvos. Essa é o departamento que só pertence a Deus. Essa graça só pertence a Deus. Mas sempre vai faltar alguma coisa pra gente. Eu imagino, eu creio piamente que um cristão, que ele recebeu a graça, que ele recebeu esse encontro, que ele teve esse encontro de salvação com Deus, e se mantém calado, e se mantém afastado, e não quer se envolver com as coisas de Deus, é meio complicado, pastor Igor. É meio complicado, pastor Calixto. Porque se você não tem um envolvimento, se você recebe aquela graça, você tem que compartilhar aquilo com as pessoas. Olha, querido pastor JP, eu vou te fazer uma pergunta dentro do que o pastor Márcio falou. Olha, gente, eu posso estar enganado. Vocês são só pergunta, Jamierson. Jamierson já falou, lá vem esse cara. Essa pergunta, mas olha, difíceis. Uma pergunta é o seguinte, Jamierson. Se Jesus está exigindo para um cara rico que ele vá e venda e depois venha e siga-o para a salvação, Jesus exigiu que ele vá e venda. Espera um pouquinho, isso não é uma confissão pública? Todo mundo não iria ver publicamente o que ele estava fazendo? Não se tornou público? Esse cara abandonou tudo para ir atrás desse outro? Se me permite, JP, você já emenda aí. Eu acho que a gente está tratando esse público como tendo pessoas assistindo nós declararmos. A confissão da boca. Uma confissão isso é desejável, verbal. Isso é bom, pastoralmente é bom.
Acho que tem um efeito psicológico muito importante. Quando Emocional. a pessoa verbaliza, né, isso cria profissão de fé, isso cria compromisso. Né? Mas o que a gente tem que entender é que quando isso se manifesta verbalmente ou audivelmente, aconteceu já. Já aconteceu. Consequência. Já aconteceu. Então, assim, o homem da cruz, o ladrão da cruz, já tinha se convertido. Quando ele fala, lembra de mim quando entrares no teu reino. E ele não tinha igreja nenhuma, não tinha apóstolo nenhum. Eu entendo, inclusive, que o autor bíblico registra isso, né? Por uma questão de inspiração. Não sei se alguém chegou a ouvir. Você acha que ele deu um grito para Jesus, aí todo mundo ouviu, registrou e tal? Então tem muita coisa. E a igreja no mundo perseguido, que você é salvo, convertido, e você não fala nem pro seu pai e pra sua mãe, porque eles podem te denunciar para o regime norte-coreano. Leito de dor, assistiu televisão. Então, assim, é óbvio que a confissão pública audível para outras pessoas não é uma condição sine qua non. Não é uma questão necessária. Agora, claro, que aí eu estou colocando casos extremos. Quando isso acontece no coração, então eu entendo essa confissão interna. É a confissão entre ele e Deus, não é a confissão entre ele e pessoas. Porque não há intermediário entre o homem e Deus. O pecador é direto com Deus. Ok. Querido pastor JP. Então, é que a gente continua no mesmo limbo, né? De a gente definir. Eu acho que o que é comum, acho, para todos nós aqui, é que não dá para ser um agente secreto de Jesus. Correto. Entendeu? Ficar todo mundo sem falar, não, eu sou cristão. Ok. Que a gente tem medo da perseguição e tudo. Eu não me envergonho do evangelho, porque eu sei que ele é poder de Deus para minha salvação. Pronto, tudo bem? Acho que isso é comum para todo mundo. Acho que a questão, ela é doutrinária no sentido de ele veio em carne, porque isso é negado. A gente está falando dos gnósticos, que estão falando, não, aqui veio em carne nada, a carne é má. Não pode habitar o Deus puro e santo numa carne má. Ele está falando, não, se você negar isso, um abraço. Acabou a fé, a base da nossa fé. O Deus que se encarna. Certo? Esse texto que o irmão levantou, ele está no contexto da parábola dos trabalhadores da vinha. Você entendeu? E para entender a parábola, precisa entender exatamente esse texto que o irmão colocou. Que ele está falando é simples. O que eu posso fazer de bom? A chave hermenêutica desse texto é o que eu posso fazer de bom. Ele procura mérito. Ele está falando, o que eu posso fazer de bom? E Jesus diz para ele, nada, porque só Deus é bom. Por que você está falando para mim? Só Deus é bom? Então só Ele pode dar a salvação para você. Aí ele, mas como é isso aí? Aí Jesus diz para ele o seguinte, não está nem relacionado necessariamente a isso. Ele está falando, já que você quer ser perfeito, então vai e vende tudo que você tem. Para ser perfeito. Porque a questão do mérito, ele fala assim, não dá. Bem diferente de Zaqueu, né? Completamente. O Zaqueu tem um negócio tão interessante que é, o cara quando se converte, ele já sabe que tem dívida. Porque a fala de Zaqueu é assim, se eu fiz, ele nem tá confessando que fez. Porque ninguém acusou ele de. A fama do publicano é de que ele roubava. Mas não é isso. Ele diz, se eu fraudei alguém, primeiro eu vou dar metade dos meus bens. Então pense que o cara maculou as pessoas, ele tem 10 pessoas com R$1.000. Então ele tem 10 mil na conta. Aí ele diz, eu vou dar metade para os pobres, sobrou 5. Aí ele diz, e se eu fraudei alguém, eu vou dar para ele quantas vezes? Quantas vezes mais? 4 vezes mais. 4 vezes mais. Quer dizer, se ele fraudou 10, ele teria que devolver 4 mil. Ele já começa com uma dívida que ele não pode pagar. Esse é o sinal da graça. Eu não posso pagar. Então, quando a gente fala de graça, não existe nenhum elemento. Quando a gente fala de graça barata, que colocou a questão do C.S. Lewis aí, que falou isso, ele não está dizendo que a minha ação complementa ou que falta alguma coisa. No calvinismo, pelo menos de Calvino, se a gente pudesse falar assim, a questão a obra é completa, é monergismo e não sinergismo. Sim. Ele fez sozinho, mas é uma obra que
exige resposta. A minha resposta não completa a obra de Jesus, porque ele fez isso sozinho. Mas ela exige uma resposta. Se a minha resposta é negativa, isso me compromete. A questão, eu acho que tá aí salva. Se eu não confessar, não salva. Ou não me tira do céu. Mas isso pode ser um indício de que eu ainda não dei a resposta adequada a obra grande salvífica. Questão, olha, vamos ver o que o Miguel de Santo André pergunta. Para quem acredita que a confissão não é obrigatória, como lidar com a missão da igreja que proclama o evangelho publicamente? A fé silenciosa não comprometeria isso, querido Cipriano? Muito obrigado. Eu queria responder mesmo essa pergunta. Se o pastor não me chamasse, eu pediria. Vai lá. Aqui está errado. Eu fui ordenado reverendo hoje. Eu sou missionário. Então, tá lá, reverendo. Eu sou missionário. Não, mas É que a irmã falou que todos os calvinistas são reverendos. Bem, pastor, mais uma vez, esta pergunta evidencia o fato de que nós não devemos nunca pensar de forma despretensiosa que sempre que a mesma palavra aparece na Bíblia, num texto, significa a mesma coisa. Essa é a confusão que, por exemplo, nós estamos acompanhando aqui. Confissão, neste sentido, no contexto da missão da igreja, aparece, por exemplo, em Mateus capítulo 10, que eu já deixei separado aqui. Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqui nós estamos diante do contexto da missão, que começa em Mateus capítulo 9, né, onde Jesus vai dizer, olha, a seara é grande, poucos são os ceifeiros, roguem. O capítulo 10 abre Jesus enviando os seus discípulos e aqui no finalzinho do capítulo nós temos as advertências, as preocupações dos discípulos a respeito da sua vida. O que será de nós? O que vai acontecer conosco? Jesus vai dizer, olha, não tenham medo daqueles que podem causar dano e assim sucessivamente. Aqui é o contexto da missão. Confessar aqui é proclamar. Confessar aqui é pregar. Não é a confissão do escopo temático. Aqui é o que Jesus fala em Atos 1:8. Testemunho. Essa é uma vida martírica. Como filhos de Deus, nós somos chamados a vivermos de tal forma que nós defendemos a nossa fé, se possível, com a morte. Esse é o contexto de Mateus capítulo 10. Nesse sentido, confissão. Portanto, nós proclamamos publicamente a nossa fé no contexto da missão. Quer seja falando, por exemplo, como países onde existe essa liberdade, como o Brasil, ou vivendo como em países como, por exemplo, no norte da Nigéria. Ou no Sudão do Sul. E assim sucessivamente. Como se testemunha, se confessa a Cristo nesse contexto da missão? Não é necessariamente falando, mas vivendo. Agora, a confissão, só para pegar outras... aparece também em João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados no contexto este ato de concordar com a verdade das Escrituras de que nós somos pecadores. Esse é o contexto de confessar. Aparece em Tiago também, confessar os vossos pecados uns aos outros, no contexto de relacionamentos dentro do contexto da igreja local. No sentido de que, se eu machucar o meu irmão, seja por uma atitude ou por uma palavra, isto vai acabar danificando a comunhão do corpo. Então eu preciso chegar ao irmão e dizer, olha, de fato, eu estou errado, eu me equivoquei. Isso ajuda. E, em último lugar, estamos em Romanos capítulo 10. Qual é o contexto? Paulo está escrevendo para um público específico, para os judeus e gentios. E nesse contexto do capítulo 10, ele está se dirigindo de forma específica para os judeus. Qual é o problema dos judeus? Os judeus não reconheceram a pedra angular, aquela que o Senhor colocou em Sião. Cristo, como o Messias. Por isso, no versículo 9, ele diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Não, o que ele está dizendo? É os judeus olharem para a pessoa de Jesus, segundos. Reconhecer que ele é o Messias. E dizer assim, de fato,
Ele é o Kurios, Deus, Jeová. É tão interessante que é o seguinte, o reverendo, né, o missionário Cipriano, ele é calvinista. E como todo bom calvinista, com todo respeito, sempre vai trazer uma outra forma de analisar a palavra. Um exemplo clássico disso, que todos não são todos na palavra e na visão dos calvinistas. O confessar, com todos os verbos ali, as palavras é homologuel, que vem do transitivo direto, de homologar, de consentir, de aceitar. Então, assim, todos esses versículos que você apresentou, que o senhor apresentou, todos falam do homologuel, que é homologar, que é confessar, que é consentir, que é aceitar, que é concordar. Então, tudo isso. Eu vejo, literalmente, o crer em primeiro lugar, que é uma atitude, justamente, e essa atitude eu coloco literalmente como uma confissão de fé, como o pastor JP disse, né? Vamos supor, um exemplo, o ladrão da cruz. Ele próprio vai falar, Senhor, quando estiver no teu reino, lembra de mim. Quer dizer, isso é uma confissão. Isso é uma confissão. Quando nós vamos lá em Atos também, né, capítulo 16, versículo 30 e 31, também vai falar do carcereiro. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Para sempre que vocês forem interpelar o amigo, tem que ser dentro daquilo que ele falou. Uma pergunta ou uma resposta. Porque senão, se eu deixar, aí você vai botar numa ideia, depois eu tenho que voltar em você de novo, aí e tal. Então, não, sempre tal. Querido pastor Adriano. Muito bem. O que nós precisamos relembrar, que todos nós aqui concordamos em tudo. Ou seja, a fé, na verdade, ela é a condição para a salvação e a confissão é a evidência. Isso está muito claro aqui na mesa. A confissão é a evidência da salvação. Então nós não podemos confundir as coisas. Na verdade, assim, o pastor ele é calvinista, mas eu não sou calvinista e comungo da ideia, porque se você observar historicamente, tanto o Calvino quanto o Armínio concordam com o fato que a salvação ela é exclusivamente pela graça mediante a fé. Sim. Isso calvinistas e arminianos concordam. Não precisava nem brigar, né? Não precisavam nem brigar, tá certo? Mas o fato aqui que nós precisamos compreender é que a confissão ela é evidência, ela não é a causa. A questão é o tema que nós estamos debatendo. A fé salvadora exige necessariamente uma confissão pública para a salvação, para que ela seja validada? Não. Não, por quê? Porque ela é a expressão. A condição aqui é a fé. Se nós observarmos, o senhor mesmo citou a confissão do grego, homologeia, declarar, concordar, reconhecer. Agora, a palavra fé de piscis, convicção firme, confiança, entrega pessoal a Deus mediante a Cristo, implica confiança no caráter e nas promessas de obra salvadora do nosso Senhor. Quando nós vamos para vários outros textos, e aí a Bíblia precisa dialogar, por exemplo, João capítulo 3, versículo 16, fala que todo aquele que nele crê, no final ele tem a vida eterna. João 5, 24, quem crê tem a vida eterna. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então eu posso citar aqui 200 versículos que vão mostrar a fé como a causa, como o meio, mas não mostra em nenhum contexto a confissão como meio, ok? Então a fé é o meio para a salvação. Romanos 3, 28, concluindo, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Quando olhamos especificamente para o texto base, para tentar provar que a confissão é necessária para a salvação, entenda, o confessar é absolutamente necessário como evidência, mas não como causa. Então nós concordamos nisso. Romanos 10, versículos 9 a 10, o que Paulo está fazendo? É uma estrutura de paralelismo intensificador. Ou seja, ele está usando duas frases que expressam a mesma verdade como ênfase progressiva. Então você tem lá confissão, coração e boca, que são aspectos interiores da fé. E você tem crer para a justiça e confissão para a salvação, que são equivalentes de duas etapas separadas. Tá bom? Então, só para concluir aqui o pensamento. Sim. Então você pega, por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 7, só para exemplificar, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, você tem ali uma progressão intensificadora. Então é isso que Paulo está fazendo. São duas verdades, porém a mesma moeda. Ou seja, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então chegamos a uma conclusão aqui, pelo jeito os debatedores concordam que
é o que o senhor acabou de falar. A essência da fé, ou seja, eu sou salvo pela graça, ok? Ninguém questiona tal que a confissão é algo progressivo a isso, né? Só pode ser, ela só tem validade após isso. A confissão Agora, é uma nesse regra. aspecto Aqui a da gente vida está, pública. Nesse aspecto da vida pública, né? Eu penso que Sabe esse é o por ponto. quê? Por exemplo, quando se diz que a confissão é uma evidência da fé, é importante a gente questionar em que contexto. Se for no contexto da missão, como nós falamos, ok. Sim. Mas no contexto soteriológico, não. Não pode ser evidência. Então, Ele aqui a gente, dificultou o que tava a gente Não, tem que Romanos 10 Então, deixará claro a confissão pontuar como o uma seguinte, evidência. que Se a todos gente nós... E aí, Todos Jamier? nós, Todos nós aqui como base- concordamos. Até Olha, queria deixa fazer eu uma ouvir o pergunta. áudio do ouvinte, aí eu volto com o pastor Jamier, que é a voz dele. Agora a questão é o seguinte, porque eu vou fazer uma pergunta aqui, é uma pergunta de um ignorante que está diante dos teólogos aqui para entender. Como é que fica alguém que diz que tem fé, mas que nunca expressa ela aos outros? E que o pastor Jamier foi muito feliz. Existe lá a igreja perseguida que muitas vezes você tem que ser o discípulo oculto de Jesus. Mas e quando se descobre esse discípulo oculto? Se nega ou se... Se nega ou se afirma? O que os 3 amigos do Daniel lá fez diante de toda a Babilônia não foi uma confissão pública do Deus que eles criam? Pura. Olha, eu vou aqui no áudio e eu volto com o Jamier para explicar isso para nós. Joga o negócio, joga o fogo, né? Joga o fogo e vocês se viram. Apaga aí. Olá, bom dia, meus amigos. Luiz, aqui de Sorocaba. Na minha opinião, salvação depende de Deus. E não precisa você confessar com a boca, porque muitas pessoas confessam com a boca, mas o seu coração está longe de Deus. Eu queria que os irmãos debatessem sobre isso. Eu também diria que muita gente com fé diz que crê, mas, no entanto, as suas ações também estão longe de um evangelho verdadeiro. Então, porque a gente olha a fé como um negócio meio platônico, né? Meio idealista, assim, né? A fé exige materialização. Porque o Tiago diz, mostra a tua fé e eu vou te mostrar minhas obras. Querido pastor Jamierson. Eu, antes de comentar, eu queria fazer uma pergunta, né? Até porque eu cheguei um pouquinho atrasado. Quem da mesa aqui responde afirmativamente a pergunta do tema? Porque parece que chegamos aqui divididos em prós e contras e tá todo mundo no mesmo time, né? A pergunta aqui é: uma pessoa pode ser salva, ou seja, a salvação pode ser efetivada na vida dela sem confessar publicamente a sua fé? Entendo que esse publicamente aqui na produção da rádio é falar para as pessoas ou declarar isso para testemunhas populares, audivelmente. Se o senhor permitir, isso? a questão que eu acho que a rádio também pensou é, quando ela for questionada dessa fé. Isso. Por exemplo, a minha esposa trabalhou com uma moça durante 5 anos. A minha esposa só soube que ela era crente o dia que a minha esposa saiu da empresa. Porque nas festas ela agia como não era crente. O seu comportamento não era de alguém que era crente. Então, ela tinha vergonha de expressar a sua fé pelo seu modo de vida que não condizia com a fé que ela expressava. Eu entendi, mas eu acho que a minha pergunta aqui, ela é assim, a chave, né? A chave hermenêutica aqui na fala do JP. Esse publicamente aqui, na produção da rádio, que eu entendi, é que você diga assim, eu aceito Jesus, ou eu creio em Jesus. Para testemunhas oculares e audivelmente. Ao fazer isso, a pessoa é salva por Cristo. É isso que é a ideia da rádio? Não, então, mas é que a pergunta, em termos gerais, todos nós concordamos aqui que não afeta a salvação. A gente já concordou. Não, então, mas okay, em termos então a resposta à pergunta se você é não. ramificar, pode ter algum tipo de problema. Não, mas aqui a resposta à pergunta, então, todo mundo concorda aqui que não. No aspecto geral. Então, isso é importante dizer, porque há uma cultura no meio evangélico de que a pessoa só é salva se ela falar na frente da igreja. Então, se ela levantar a mão para aceitar Jesus. O apelo, que eu sou adepto, gosto, acho pedagógico, acho interessante, faço, não fiz e aconteceu na igreja como testemunhei, né?
o famoso Billy Graham, maior evangelista do milênio. Né? Quem quer aceitar? Oh, no Maracanã, Morumbi, Pacaembu, né? Homem, não sei hoje se a gente tem esse tipo de evangelista no Brasil. Talvez isso se repita pelas redes sociais. Mais fracionado, talvez. Então, assim, é importante a gente tirar esse conceito da igreja. Se todos nós aqui concordamos, dizer para os irmãos que as pessoas estão sendo salvas por Cristo, é a obra dele, ele é o autor e consumador da fé, sem necessariamente isso. Agora, isso não quer dizer que a pessoa que nasceu de novo, né, esse processo da salvação aconteceu, não tem como isso não se manifestar. Então, como é que você convive com uma pessoa que nasceu de novo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e você não percebe fruto nenhum, como a tua empregada. Chato, né? Então, assim, só convertido chega a ser chato. Olha, eu preciso fazer um break, mas o que o Jamiesso disse é muito perigoso. E eu vou falar sobre esse perigo. O que o Jamiesso disse é muito perigoso e pode se tornar um mal sem precedente na história da igreja moderna. Já está. Ou seja, eu acredito que já está acontecendo, Jamiesso. Já, né? O cara vem pra igreja, não se exige nenhuma confissão, ele vai ficando. Então, se ele vai ficando lá, ele não precisa confessar diante da comunidade que ele creu. Então ele vai ficando. Aí o cara fica lá 30 anos. Não, então também, se não há necessidade de uma confissão pública para efetivar a salvação, não há necessidade mas de ele o que está acontecendo no meio? Eu vou pro break, volto já com o pastor Jamiesso para responder. Não, eu acho que a gente tem que confessar publicamente. A gente deveria ter gravado o off. O off O bicho pegou. O bicho pegou aqui. A produção, A grande questão que eu continuo perguntando aos senhores, como eu coloquei o pastor Jamiesso aqui, até falando que o que ele falava era muito perigoso, e eu vou dar para ele explicar o seguinte, Jamiesso. Eu estou dizendo o seguinte: nós temos gente que convive no nosso meio, participa das nossas reuniões, mas são, como Judas disse, nuvens sem água. Nós falávamos nos bastidores sobre esse fenômeno. Vocês desculpem, estou com uma tosse alérgica aí. Nós falávamos de evangélicos, né? Eu mencionei evangélicos nominais. Quando se estuda estatísticas, né, do cristianismo, e eu tenho um envolvimento grande com missões, né? Participei já de pesquisas, monitorava pesquisas de campo. Então a gente sempre faz assim, cristãos nominais e cristãos verdadeiros, né? Então, agora a gente tem que falar desse fenômeno intramuros. Evangélicos nominais e evangélicos verdadeiros. Então, as igrejas têm se tornado ambientes sociais muito atrativos. Boa música, cantina legal, entretenimento. Show de carro. Tem tudo. A igreja, alguns tempos, são até sala VIP. Ó, que legal, cara. É um tema aqui, tá certo sala VIP na igreja. Olha. Né? Mas aqui, assim, olha... Na cara não, que é para não estragar o velório. Então, veja que é importante, pedagogicamente, a gente ter esse empate com a pessoa. Né? O pastor tem que ter esse relacionamento, né? Na medida do possível. Porque você veja que até o batismo, que a gente ainda não entrou no aspecto do batismo, né? Que está envolvido no processo. Pode uma pessoa ser salva? Aí um tema para produção. Pode uma pessoa ser salva sem querer ser batizada? Sem querer ser. Sem querer. Ela não é aquela que não teve, o ladrão que na não cruz teve não foi condições. Porque estava crucificado. Não teve oportunidade. Mas e se ela... Não, eu creio em Jesus. Levanta a mão até tal. Mas não, batismo não é necessário. Não quero me batizar. E aí? Pode ser um sinal do não. Olha, eu vou esticar a pergunta aqui ao Cipriano. Cipriano. Deixa eu só fechar. Então veja que essa questão pública, ela não é a condição, como todo mundo aqui concordou, mas ela é fundamental, ela é importantíssima. Ela é importantíssima. Na medida do possível, é importantíssima. Inclusive, como eu disse, no mínimo da pessoa com Deus. A pessoa tem que no seu coração dizer, Jesus, eu creio em ti. Como assim? Como que essa fé nasce no coração
E não a é pessoa expressa pra fora. Não é expressa pra Deus de alguma Porque forma. parece que rios de água viva fluirão de dentro pra fora, né? Tem como uma fonte só jorrar pra dentro, né? É. Olha, a Sandra de Sorocaba faz uma... Vocês já imaginaram isso? Que não tem como uma fonte jorrar só pra dentro? É. Quando ela é descoberta, ela jorra pra fora. Alguns argumentam que a fé é algo íntimo entre a pessoa e Deus. Para quem defende essa visão, como você responde o texto como Romanos 10, 9 e 10, que fala sobre o confessar com a boca, querido Cipriano? É a fonte que jorra pra fora. É. Bom, eu vou começar da seguinte forma. É muita coisa para responder. Do mesmo 3 minutos. Do mesmo modo que a gente olha para... Do mesmo modo que a gente diz assim, existem, que é impossível pessoas serem salvas sem que elas confessem, sem que elas... Enfim, a obra da salvação em nosso coração, ela produz um resultado, uma alegria tamanha, que por natureza, o que é que nós queremos fazer? Queremos fazer com que isso saia para fora. É só a gente olhar para os evangelhos, pessoas que experimentaram a salvação, e Jesus dizia para eles, não diga a ninguém. O cara ia lá e metia a boca e falava para todo mundo. Isso é o que a salvação produz. Quem experimentou a salvação, de fato, é natural que ele faça essa confissão pública. É natural. Mas esta confissão não é uma condição para a redenção. Existem formas múltiplas que a palavra fé é utilizada nas Escrituras. A fé, como este ato de crer em Deus para a salvação, sim, é entre a pessoa e Deus, íntimo. Conforme descrito em Romanos capítulo 9. Confessar com a boca, este confessar com a boca é você dizer, sim, Jesus é o Senhor, já afirmamos isto. Agora, para encerrar a minha fala, nós não podemos dizer, como foi afirmado anteriormente, que a confissão é uma evidência da salvação. Não. Em Romanos 10, a confissão está junto com a fé. Não pode ser dissociada da fé, no texto de Romanos capítulo 10. Olha só, vou voltar aqui com o querido pastor Igor, só que antes, nós temos um áudio aí. Antes do áudio ainda, eu quero mandar aqui hoje um abraço também a esse grande servo de Deus, querido pastor Marcos Dias, pastor presidente da Adebrais em São Caetano, pelo seu aniversário, companheiro, você merece toda a felicidade do mundo pela pessoa maravilhosa que você é. Um grande abraço, amigo, um grande beijo, você sabe que eu e a minha casa te amamos. Querido pastor, temos o áudio aí, Varão? Solta o áudio. Bom dia, pessoal da Rádio Mais, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o Rafael de Bragança Paulista, mais uma vez participando. E eu acredito que Jesus não estava brincando quando ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai. Então eu creio que tem que confessar a Jesus, sim, diante dos homens para salvação. Não digo em um caso extremo, né? Um caso que a pessoa estiver sozinha na beira da morte e ainda crê no Senhor naquele momento. Ali eu acredito que é uma exceção, mas tirando essa exceção, tem que confessar Jesus diante dos homens para ser salvo. Pastor Igor. Então, nós precisamos tomar um pouco de cuidado com algumas falas. Por quê? Porque aqui na bancada, graças a Deus, todos conhecem a palavra, estudam, enfim, são formados, enfim. Mas nós temos que nos atentar ao nosso público que está nos ouvindo, que nem sempre vai chegar ao conhecimento daquilo que nós estamos falando. Nós bem sabemos que é sola fide, só a fé, pela fé que nós alcançamos, graças a Deus, a salvação. Mas nós não podemos também apagar aquilo que o próprio Senhor Jesus disse, sabendo que eu não coloco aqui a confissão de fé como o reverendo colocou aqui, como um atrativo justamente para a salvação, pelo amor de Deus, não é? Mas quando se crê, automaticamente vem realmente como um complemento natural
literalmente a confissão. Por quê? O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer, Mateus 10, 32 e 33, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai. Aqui para, mas tem o versículo 13, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai. Isso está falando a respeito de uma soterologia. Então, falando a respeito disso, o que acontece? Qual é o tempo? Que tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não têm mais aquele compromisso que deveria ter. Nós pregamos a palavra, nós ensinamos a verdade e cabe à pessoa acolher ou não. Existem pessoas que estão dentro da igreja que realmente não se comprometeram verdadeiramente com o evangelho e vão passar anos e anos. Só um detalhe, um testemunho que eu tenho. A gente estava em um outro prédio e sempre realmente um pai deixava um jovem lá na porta da igreja e tudo, e ele assistia o culto e tal. E uma vez eu falei, eu vou conversar com esse pai, né, para talvez, né, saber aquilo que está no coração dele. E eu cheguei e falei assim, olha, por que o senhor não entra, tal, um dia que o senhor quiser, entra, tal. Eu falei, não, pastor, eu não quero me comprometer, porque eu acho que vocês têm um estilo legal para o meu filho, vocês não bebem, vocês não fumam, vocês não vão para as baladas, e eu acho que é um local bom para o meu filho. Quer dizer, desconhecem totalmente a respeito disso. E é isso que hoje nós estamos vivendo. Como o pastor Jamierson disse, hoje as igrejas parecem mais um lugar de entretenimento do que propriamente um lugar de salvação. Então, se nós cremos verdadeiramente, fomos alcançados pela palavra do Senhor, automaticamente nós devemos confessar até com o nosso testemunho. Visto até mesmo que a igreja que mais cresce não é mais a China, a igreja clandestina, a igreja escondida, mas é a igreja do Irã. Por quê? Porque ali se discipula com o testemunho, não se confessa, mas com o próprio testemunho, as pessoas então começam a se converter e depois conhecer a Cristo. Então é isso que nós precisamos entender. Querido pastor Márcio. Tem um texto que eu citei aqui, o texto de Zaqueu, ele é um texto bem forte, porque Zaqueu ele vai procurar saber quem é Jesus, ele vai subir numa figueira brava e Jesus vai olhar para ele, vai chamar ele pelo nome dele e ele vai descer. E quando Zaqueu desce, ele tem aquele encontro com o Senhor Jesus. Aí Jesus vai falar para ele assim, hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu poderia falar assim, não, Senhor, agora na minha casa não dá, porque eu tô com uns probleminhas lá, eu tenho algumas coisas que eu preciso de resolver primeiro, para depois o Senhor entrar na minha casa. Não, Zaqueu não fez isso. A salvação entrou naquele momento na vida de Zaqueu. É aí que Zaqueu vai, leva ele para dentro da casa dele e apresenta a Jesus não só para sua família, mas para todos que estavam na sua casa. E o que Jesus vai falar para ele assim? Hoje veio a salvação para esta casa. Por quê? Porque ele aceitou e ele colocou isso publicamente, levou para o seu convívio. É o que o pastor Igor falou, as pessoas não estão querendo trazer Jesus para um convívio, não estão querendo trazer a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que muda. E aí é muito fácil, às vezes você, conforme o profeta Isaías diz, com a boca você me confessa, mas o seu coração está longe. Então confessar com a boca... Pastor Jamierson, a gente tem esse costume na nossa igreja, todo culto evangelístico de domingo, a gente faz aquele apelo, as pessoas vêm à frente, muitos vêm chorando, mas daqui a pouco as pessoas estão do mesmo jeito. Exato, corroborando com o que vocês dois estão trazendo, a gente já entendeu, já foi pacífico aquela outro entendimento. Mas me parece que agora, tendo uma visão do mundo contemporâneo, né? E aí bem no Zeitgeist, né? Que é compreender o espírito do tempo, né? A ideia de que a gente confessa com a nossa boca até, mas a gente confessa o Jesus coach, a gente confessa o Jesus do entretenimento, o Jesus milagreiro, mas a gente não confessa o Jesus encarnado que morreu por nós. Ressuscitou o terceiro dia. Quando me salva, exige que eu materialize a minha fé. Esse a gente não faz, porque esse traz incômodo. Eu vou ter que mudar a minha vida, vou ter que parar de adulterar, vou ter que parar de fumar maconha, vou ter que parar de xingar os outros no trabalho, de tentar atropelar o motoboy, sei lá, eu vou ter que parar um monte de coisa.
Que isso eu não quero. Eu quero coach, eu quero milagreiro, eu quero o Jesus do entretenimento. Confesso ele com os meus lábios, não acredito em Jesus. Mas quando vai realmente no profundo, na raiz do processo, a gente não confessa. Aí eu acho que é um problema. Porque se o cara não confessa o Jesus encarnado, o Jesus que realmente entregou a sua vida, o Deus que se encarnou, o nosso Jesus contexto humano aqui, pastor, divino me parece que eu acho que a gente não tem muito esse problema. Parece, entendeu? porque a gente também não prega mais isso. Pera só um pouquinho, preciso ouvir. O pastor falou, vou te dar mais um minuto para o senhor completar, pastor JP, e eu volto com o pastor Adriano. Senão, coitado do pastor Adriano, agora é a vez dele. Ô, JP, mas o que você está falando, eu vou dar... Só a questão que você está falando é o seguinte. Eu tenho visto, cara, até me perdoe, mas, cara, parece que o nosso Deus, ou Jesus que tem provado, é só um Jesus de amor, cara. Aquele cara que ama, passa a mão na sua cabeça, mas parece que o Deus é a essência, Deus é amor. Mas a Bíblia também diz que Deus é justiça. Beleza. Parece que a gente está vivendo um evangelho, cara, muito legal, de um Muito Jesus light. que só ama e que não tem mais nenhum compromisso. Eu tenho uma questão. pergunta criptonita aqui. Então depois faça, que o pastor Adriano vai te responder. Só uma questão que a gente tem. Lembra da parábola da figueira que não dá fruto? É isso aí. As pessoas, eu conversando num dos polos também do MISPA lá que eu dou aula, e eu tava falando sobre esse, falei assim, vamos fazer um exercício então, o que tá dizendo essa parábola? Ah, então, porque o agricultor é Deus, o vinhateiro é o Espírito Santo, ou Jesus, e eles estão numa discussão. Só que se eles dois estão na discussão, eles quebram o processo da trindade, porque um tá falando, não, vamos pegar o cara e tirar ele, o outro, não, calma, temos misericórdia. Não, o texto tá falando de uma discussão que era comum no antigo, os atributos de Deus, de justiça e de misericórdia. Porque o texto anterior a essa parábola está falando da justiça. E o texto posterior à palavra, quando Jesus cura a mulher no sábado, sobre misericórdia. E exatamente a discussão. A justiça está dizendo, ela não dá fruto, vamos arrancar. E a misericórdia diz, não, calma, eu vou cavar aqui, eu vou adubar. A discussão da parábola é o Deus de justiça e de misericórdia. E o problema é que a gente tem uma visão errada, que amor é passar a mão na cabeça. Do amor cara. não. O amor é justiça e misericórdia. Do Jamierso pro pastor Adriano. Olha, presta atenção, hein? Essa é uma criptonita. Qual evangelho você ouviu quando confessou? Já estava na minha boca aqui. Qual evangelho você ouviu quando confessou a Jesus, quando virou crente? Isso muda tudo. Isso define tudo. Então Isso vai muda lá, tudo. querido pastor Adriano. Ok, eu entendo que a mesa agora entrou num momento pastoral, ou seja, nós saímos do ambiente teológico, entramos no ambiente pastoral. Então o grande problema não é o indivíduo que está do outro lado lá, talvez, sentado ouvindo a mensagem. O problema esteja no púlpito. Nós precisamos, de fato, ressignificar o que nós andamos fazendo no púlpito, entregando no púlpito. É um problema epistemológico, ou seja, trocamos o evangelho por qualquer outra coisa, que tem barateado a mensagem. Então o indivíduo não responde adequadamente, porque talvez o problema seja na semente que está sendo lançada. Tem a questão do terreno? Tem, mas acho que o grande problema hoje é que o púlpito deixou de ser o púlpito da cruz. Ou seja, nós não cristificamos mais os indivíduos porque a mensagem não é mais cristocêntrica. O que parece corroborando que as nossas igrejas estão cheias de convencidos e não de convertidos. E não de convertidos. E é um Olha, fato. o doutor Martin Mas aí, então, no Jones caso, fala do convencido, perigo da né? conversão Ele vai ser salvo, ele não psicológica. Sim, Queria crer que sim. Vai lá, pastor. Sim, então veja bem. Quando nós falamos de Romanos capítulo 10, lá no versículo 10, fala da justiça e da salvação. A justiça do grego, a ideia ali é o estado legal diante de Deus. Ou seja, nós somos injustos por natureza, destinados ao inferno por natureza, mas a graça salvadora em Cristo ressignifica e nos dá uma nova posição em Cristo diante de Deus. Justificação. Justificação. Que é um decreto de que Deus. É um decreto de Deus. Agora, a salvação de soteria,
ali fala aquela obra completa do Senhor, né? E Paulo vai nos ensinar que nós precisamos aperfeiçoar a nossa salvação. Aperfeiçoar a salvação precisa ter uma epistemologia antes, o conteúdo que te leva a trilhar esse caminho de aperfeiçoamento, sem o qual você não vai conseguir. Sim. Então você precisa ter a base do evangelho que precisa ser retomada nesse contexto. Então, para concluir, ou seja, crer resulta em justiça. E o confessar manifesta essa justiça publicamente. Ou seja, a confissão não cria salvação, mas a expressa. Portanto, é impossível um indivíduo que nasceu de novo, com base na fé, não confessar Jesus publicamente. Se for possível na próxima rodada, querido eu pastor tenho Cipriano. Bom, eu quero responder minha pergunta. Tá, vou dar pro senhor já. Foi retórica. Foi retórica. Isso aqui você tem que ter Fez uma pergunta que já tinha resposta. para o tempo voltar para mim. Alguns pontos que eu acho importante que não devem passar desapercebido, né? Por isso, eu quero voltar ao pastor aqui, antes ao pastor Adriano. Sim. O pastor Adriano expressa o seguinte, que tem tudo a ver, que agora nós entramos no momento pastoral, saímos do momento teológico. Não, na verdade, nós começamos já sendo pastoral, desde o começo. Mas é que tem como dividir isso? Não tem como. Então, acho que a gente começou raso e agora está aprofundando, está indo na raiz. Só para dizer o seguinte, que para a gente corrigir essa dicotomia que existe no imaginário, que existem os teólogos e existem os pastores. Mas eu vou falar para o senhor, viu? Eu acho que existe sim. Existe sim. Existe teólogo e existe pastor sim. Tá, e se vocês deixar, eu quero que vocês me provem que não existe. Tá, a gente tem um monte de gente complicada no púlpito, mas a gente tem um monte de gente complicada no gabinete, achando que a teologia de gabinete resolve o problema da igreja. Só pastores e doutores. Só para polemizar, o senhor pode continuar. Fica aí a deixa, talvez a gente precisa de um debate exclusivamente sobre essa questão. Vai lá. E o pastor Igor começa a sua fala referenciando-se ao público que está nos ouvindo, que não tem o conhecimento que supostamente, teoricamente, nós que estamos aqui na mesa possuímos. Eu penso que é uma interpretação até certo ponto perigosa, porque afinal de contas, nem todos que estão nos ouvindo são indoutos. Isso é importante. Perigoso é o Jamier, o pastor falou. Agora, e também, se tem ouvintes que de fato desconhecem o assunto que nós estamos tentando abordar, é para isso que Deus tem dado pastores e mestres para a sua igreja, para ajudar o povo a serem iluminados. Começamos o debate com 73% dizendo que precisa de confessar publicamente para ser salvo. E é nossa tarefa, nossa missão, corrigir isso aqui. Agora, continuando. Ou corrigir, mais uma vez, afirmar isso para eles, né? Mas é correção, porque não tem amparo bíblico. Não tem amparo bíblico. Mais uma vez, o pastor Márcio quanto o pastor Igor estão falando de confissão a partir de Mateus 10. Confissão em Mateus, capítulo 10, não é soteriologia. É missão, é proclamação, é pregação. E o senhor acredita em uma missiologia sem confissão? Eu estou dizendo, confissão em Mateus capítulo 10 é pregação no contexto da missão. Então, e aí eu tô... É nesse contexto, não é soteriológico. Agora, a falta de confissão em nossas igrejas não pode ser o argumento para nós reafirmarmos aqui. Precisa de confessar absolutamente. Não. Há um antídoto para isso, só para... Fechando o argumento. O antídoto para a falta de confissão é uma revisão da nossa teologia e da nossa prática na igreja local. Igor, minuto. Só devolvendo a palavra, é o seguinte, não é só para colocar um fogo aqui. Nessa questão de todos, então, para você como calvinista, eu falei todos. Não, nessa questão eu fui um calvinista. Não é todo mundo que é indouto, mas existem pessoas que realmente não vão atingir aquilo que nós estamos falando, como tem muitas pessoas gabaritadas, mestres, nos escutando. Só que nós que estamos realmente com o poder da palavra, seja aqui no microfone, nós devemos ver todos esses públicos. E agora
agora o senhor falou que realmente Mateus capítulo 10 não é soteriológico. Eu vejo sim, lógico, é uma missão. Agora, entenda, quando nós fazemos missão, qual é o intuito da missão? No texto você pode ver qualquer explicar? coisa, mas a questão Entendeu? é o que você está vendo, é o que o texto está dizendo. Se eu faço missão, Mas é também o seguinte, o texto só não diz aquilo que o senhor vê. Porque é o seguinte, vamos lá para os sinóticos. Sim. É a mesma coisa, sim ou não? Todos eles não contaram a mesma história, só que cada um teve uma visão diferente do fato. Mas a gente não pode Não ter... diferente na essência, mas cada um viu de um ângulo. O texto pode ter aplicações diferentes, Então a interpretação bíblica é de particular, a interpretação minha é o que eu acho. O texto é um exclusivo. O texto não pode, nenhum texto da Bíblia pode ter dois significados. A significação do texto, a significação do texto pode mudar, mas o significado a sua hermenêutica não pode. Agora, no entanto, você não pode aqui afirmar que a sua hermenêutica é a única. Mas se ela estiver amparada, a verdade do texto bíblico é única. Bota aqui, vamos ao pastor. Não, pastor Jamier. São dois ângulos diferentes. Né? Porque se eu colocar aqui só a minha hermenêutica tá coisa, Jamier, vamos embora pra casa porque os calvinistas, só eles vão entrar no céu. É que quando o senhor querido pastor Jamier, quando o senhor falou dos sinóticos, o único que foi ocular foi Mateus, dos sinóticos. Então não é uma questão de visão. Não tem nada a ver com visão. Sinótico quer dizer olhar pela mesma ótica. Os três precisam ser vistos em conjunto. Então, só. Mas não é uma questão de visão. Agora, peraí. Então eu pergunto pro senhor, o que viu, o que relatou a mesma coisa? Então, aí você tem outras coisas. A gente precisa ver em conjunto, porque os textos são complementares. Então, mas o que eu te digo é o seguinte, só se existisse só Mateus, você teria a compreensão completa do texto? Ou você precisou que outro escrevesse e visse de outro ângulo? Por exemplo, ou qualquer outra citação. Por exemplo, Marcos 3 vai dizer, e todo sábado ia Jesus à sinagoga deles. Só Lucas vai dizer, Jesus ia lá com o intuito de ensiná-los. Pastor, os ângulos são diferentes e não divergentes. Não, ninguém está dizendo que é divergente. De Mateus é mas está diferente dizendo que é diferente. E não divergente. Então, querido pastor, mas o pastor só um palpite. Não é o nosso tema sinótico. Ele escreve para os judeus. Não, porque senão, gente, eu vou levantar daqui e vou embora, porque só os calvinistas não, vão presta entrar atenção. O Cipriano, reverendo Cipriano. Esse texto, ele também é soteriológico, no meu entendimento. Versículo 13 está claro. Porque não é só a proclamação do evangelho naquele contexto, porque Jesus está falando de confessá-los também, de reconhecê-los como discípulos, né, diante do Pai. Então tem um desdobramento. Majoritariamente entendo que a proclamação naquele contexto de Mateus, mas passa pela questão soteriológica. Só essa observação, mas aí acho que muda muito o tema. É possível um discípulo de Cristo, é possível, nesse caso, é possível um discípulo deixar de confessar publicamente? É lógico que ele é soteriológico. Teve um até se suicidou. Teve um até que... Mas tudo bem, vamos lá. Tudo bem. A minha pergunta kryptonita, né, que foi: qual evangelho você está ouvindo para confessar, ou quando confessou? Isso acho que muda, né? Porque nós já superamos aqui o ponto inicial do debate, que se isso é condição sine qua non de pessoas falarem audivelmente, eu creio em Jesus, alguma coisa nesse sentido, né? Quase que aquela confissão auricular católica, né? Num contexto católico, a gente já entende que não, né? Por várias razões. O simples fato de ter alguém na Coreia do Norte que está salvo sem dizer para ninguém, já é prova que a salvação não depende disso. Né? E os mudos? Não, então, mas a gente não acredita nisso, mas pratica. Mas a gente também entendeu, e acho que isso é pedagógico para a audiência, que é importante pastoralmente, pedagogicamente, eclesiologicamente, epistemologicamente, essa questão da confissão. Né? Porque isso passa pelo que você ouviu. Porque se você está numa igreja, e eu citei aqui as salas VIPs, showroom de carro nas igrejas, cara, isso é muito legal. Eu não consigo fazer isso numa pequena igreja. Então não estou aqui colocando em demérito até essa ideia que alguns estão tendo, acho legal. Até porque a gente tem que ser muito honesto. Existe uma cultura evangélica. E não está nada errado. Então, em torno da igreja pode ter acessórios, correto?
Pode ter cantina, pode ter showroom, pode ter um mini shopping, pode ter várias coisas. Ali é um Festa prédio, junina, gente. né? Ele é um Não, prédio. festa junina. Se for, né? Gospel, né? Não, mas peraí. Não, calma. Ó, então, assim, os acessórios. Só não entra os salmos, Os né? acessórios numa igreja, a boa música, a cantina, o showroom, uma sala de vendas, a livraria. Tudo isso eu acho muito legal. Isso, se a igreja, cada igreja pudesse. Gospel. Não, se cada igreja tivesse esses recursos, os crentes todos ficam mais em torno ali, acho que gera comunhão. Ótimo isso. Mas não boate pode gospel. preceder a pregação do evangelho. Paulo diz assim: eu não vos anunciei nenhum Jesus senão Cristo crucificado. Ou seja, não é um Jesus rei, não é um Jesus da glória, é o Jesus crucificado. Não tem muita vantagem você seguir um crucificado, cara. O crucificado é um escândalo, é uma loucura. Exatamente. Então, se a pessoa ouviu o evangelho do arrependimento, começa com uma boa antropologia, não é, Cipriano? De que o homem é pecador, está afastado de Deus e não pode de si mesmo. E aí, calvinistas e arminianos têm uma doutrina em comum que é da depravação total, tá? De que o homem em si mesmo não tem condição de fazer nada em favor de si mesmo. De iniciar nada. Mesmo dentro do sinergismo arminiano, o conceito é muito diferente do pelagianismo, do semi-pelagianismo. Então, assim, mas é importante que a pessoa que, voltando ao tema, é muito importante que a pessoa expresse isso. Se não em palavras, mas em ato. Aí sim, as atitudes, os frutos vão surgir de uma nova vida em Cristo. Isso fundamentalmente, como a tua ex-empregada lá. Né? Não tem como, num contexto de liberdade ainda, não dá fruto nenhum. Então, mas é o que eu fico pensando é o seguinte, né, cara? Nós estamos nesse evangelho aí, desse Jesus tão light. Cuidado com os evangélicos nominais. As igrejas estão cheias. Mas que não querem nem se batizar, não fazem questão de participar da ceia do Senhor e são crentes. Estão no rol de membros, o querido vezes. pastor JP levantou a questão da parábola, o Deus da graça, o Deus da justiça. É aquele Deus que corrige, mas que ele ama. Mas hoje, cara, isso saiu das nossas igrejas. O que a gente está vendo hoje, eu quero perguntar aqui ao querido pastor Márcio, é um Cristo, cara, só de amor. Mano, a árvore tá lá, não dá fruto. Que mal tem eu meter o machado na raiz e jogar essa desgraça no fogo? Mas isso não é amor. Mas hoje não pode. É amor. Então, mas hoje eu não posso. Como pastor hoje, eu não posso. O cara tá lá, não dá fruto, só e às vezes ainda é daninho ainda. E se eu cortar ele, meter o machado nessa desgraça dessa árvore, que só ocupa o coisa, e jogar no fogo, eu sou tido como Deus que não ama. A árvore tá lá, só fica na beira do caminho, como disse Spurgeon, chamando a atenção. Spurgeon disse que era melhor que ela tivesse num pântano a figueira linda. E eu não posso falar seca de uma vez, praga. Então, porque se eu falar, aonde está o amor? Cadê o amor, querido pastor Márcio? As palavras da Bíblia são claras. Pelos frutos se conhece uma árvore. Jesus mesmo, ele diz que de uma árvore boa não sai fruto ruim. Olha, pastor, anota aí o tema pro debate. O pastor tem direito de cortar uma árvore que não dá fruto, meter o machado e lançar essa praga no fogo? A gente tem uns mas é que a parábola não fala nem em cortar. Dá vontade. Não, fala em arrancar. Porque a gente corta deixava 30 centímetros lá e ela pode crescer ainda. Deixa eu só terminar o meu raciocínio aqui, que senão eu me perco. Jesus, o que Jesus disse assim? Pelos frutos se conhece a árvore. Não pode uma árvore boa produzir maus frutos. Assim, a pessoa ela precisa, sim, de ter uma vida confessionária, de que ela foi salva, ela foi transformada, ela foi libertada pelo Senhor. Aí a pessoa, às vezes, ela tá lá, vai para a igreja, igual o pastor Jamerson falou, são crentes nominais. Aí não tem, assim, não tem um envolvimento com o reino de Deus. Não estou falando nem com a igreja local. Mas às vezes a pessoa não tem nenhum envolvimento com o reino de Deus. E está dizendo por aí que é salvo, mas não tem frutos, não tem evidência de que foi salvo. Eu acredito o seguinte, nós somos salvos pela graça, mas precisamos sim de produzir os nossos frutos. Pastor, o pastor disse uma coisa aqui muito séria, que eu vou voltar com o pastor Adriano,
Mas, ô Jamieso, que foi o que o senhor falou aí. E o pastor corroborou com o senhor o seguinte, o senhor perguntou qual tipo de evangelho eu ouvi quando eu confessei. E aí eu vou só lembrar uma frase do Antigo Testamento de Jeremias, que Deus diz a ele, ô Jeremias, pode o etíope mudar a cor da sua pele? E o leopardo as suas pintas? Como que vocês podem querer fazer o certo se vocês forem ensinados a fazer o que é errado? Ou seja, esse cara que não está produzindo, ou que ele produz até um fruto ruim, ele não pode estar enganado, Jamieso, só um minuto para mim voltar com o querido pastor Adriano. Ele não pode ser esse fruto ruim hoje, não pode ser fruto de um ensinamento também ruim, e que essa pessoa pode estar no seu coração que aquilo é o certo, porque ele foi ensinado a fazer assim. Aí Deus pergunta, como é que vai fazer o certo se foi ensinado a fazer errado? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra, né? Então a fé não é uma obra, até porque a Bíblia faz distinção entre fé e obras. Mas crer, o ato de crer é humano, não é Deus que crê por você. Mas você tem que ter sido exposto à palavra, né? E a palavra correta, a palavra verdadeira. E não só um evangelho social, um evangelho de mídia, um evangelho do prazer. Agora, eu não posso ser muito radical aqui, me veio um pensamento, não sei o que os irmãos acham. Às vezes é até melhor, a gente está falando de cortar a árvore e tal, mas deixar a pessoa sob a influência da palavra, uma hora pode nascer uma fé genuína, pode se converter. O semeador saiu a semear. Deixa ele, né? Deixa ele ali. A ideia de não tolerar, não, mas a ideia de deixar a pessoa exposta ao evangelho. Né? Quantas pessoas ouviram a pregação do evangelho? Demorou muitas vezes, não foi na primeira, depois... Mas Paulo também às vezes a pessoa fala tá dos irreconciliáveis, claro, dos intratáveis. Aí, meu amigo, parece que o Paulo vai falar também que dessas pessoas a gente deve se afastar, porque a palavra deles corrói como uma gangrena. E nós vamos deixar essas pessoas corroer a igreja de Deus? Querido pastor Adriano, é só uma pergunta, tá bom? Excelente. Os limites aí, né? Vamos lá então. Então, a confissão como fruto da fé salvadora. Tiago, capítulo 2, versículo 18, diz: mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então, o que o Tiago está colocando aqui? Porque Lutero teve até problema, né, para compreender a priori. O Lutero ainda fala, né? Olha aí, já faz o jabá aí. Né? Esse Jamieso é terrível, então, rapaz. Olha só, Lutero até teve a priori, depois ele reconhece, ele via divergência entre Paulo e Tiago, e na verdade não há nenhuma divergência, né? Na verdade eles falam sobre momentos distintos da fé, né? Momentos distintos da fé. Dentro desse aspecto, então a confissão se encaixa aqui como obra da fé, evidência visível, não condição essencial. Então, por analogia, a analogia da vela, por exemplo, a fé é o fogo que acende a vela, isso é a vida com Deus, e a confissão é a luz que se irradia dessa fé. Então, há uma conexão. Mas, quanto à questão do fruto, é importante nós percebermos, João capítulo 15, o Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Aqui, assim, nós precisaríamos de um debate só sobre isso, para falar sobre essa questão, porque, assim, quando nós vamos para os originais, no versículo de número 2, a ideia majoritária ali não é cortar, não que a tradução esteja errada, porque a palavra cortar também aparece no verbo airô, só que o verbo airô, prioritariamente aqui, né, dentro do léxico grego, a ideia é levantar, não é cortar. A ideia de cortar vai aparecer só no versículo de número 6.
No versículo número 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Então, assim, na verdade, é quem não permanece, não é quem não frutifica, é quem não permanece. Porque a ideia da agricultura, quando o ramo estava crescendo para baixo, o que o agricultor fazia? Levantava, a ideia do grego airô, levantava esse ramo e amarrava junto aos demais. A ideia da unidade da igreja, para que ele pudesse, dentro da sua estação e do seu tempo próprio, produzir o fruto necessário. Agora, quando o indivíduo não permanece, necessariamente ele não vai dar frutos, né? Por quê? Porque ele não tem a seiva. Querido pastor Cipriano. O Cipriano vai infartar aqui. Vai. Sim, Pra ver se ele Ô, expressa e não produção, morre. ô, produção, traz aí uma água. Mas é por isso que eu tô Traz dando, uma água pra com ele açúcar. expor, senão ele vai morrer. Tava quase Querido pastor Cipriano. convulsionando aqui. Verdade. Eu passo mal com isso. Verdade. Parece que esse problema não é recente. Paulo lidou com isso na igreja de Roma. Paulo tentou responder esse problema. Quando há uma ênfase exagerada na graça, temos uma consequência. Quando há uma ênfase exagerada na lei, também temos uma outra consequência. Se por um lado nós somos conduzidos à libertinagem, que gera esse tipo de cristianismo infrutífero, por outro lado nós somos conduzidos ao legalismo, esse tipo de cristianismo que é belo na sua aparência, mas é morto em sua essência, que vai nos trazer uma grande surpresa na eternidade, onde nos depararemos com crentes hoje chamados de crentes nominais, porque nunca vimos a sua confissão pública, e ao mesmo tempo ouvirmos os clamores no inferno daqueles crentes que nós achávamos que eram genuínos, por causa daquilo que demonstravam. Precisamos ter muito cuidado nessa questão. A questão de fruto, legal, mas precisamos ter um equilíbrio. Não é por acaso que a Bíblia vai usar a palavra fruto para dizer que é algo que não é produzido de forma natural pela pessoa. É uma consequência direta do caminhar com Deus e da nova natureza que a pessoa adquiriu. Portanto, esses frutos não podem ser confundidos com confissão no sentido soteriológico, como uma evidência de que eu fui salvo conforme Romanos capítulo 10. Essa é uma interpretação equivocada. Mas a minha colocação Agora, aqui no 15 quando não nós foi nesse citamos sentido. o texto que está sendo debatido sobre cortar a pessoa não é o de João 15. Está sendo citado outro texto. O texto de João 15 é um texto especificamente para a igreja de Deus, não para os incrédulos. Mas se não se corta incrédulo, como é que se corta incrédulo? No texto que Não se está corta sendo... incrédulo, aí o senhor confundiu as Cipriano, bolas. Cipriano, O senhor viajou na maionese agora. Cipriano, você pode fazer o apelo? Pode fazer um apelo? Posso. Termina, fecha com um apelo. Tá. Fechando aqui a... Olha, 30 segundos, Cipriano, porque você também demora a falar, mas quando você fala, meu amigo... Vai lá, Cipriano, é brincadeira com você, querido. Obrigado. O texto de João 15 é um texto para a igreja. Sim, mas... O texto que foi citado, que o pastor Calixto, inclusive, está propondo uma conversa que eu acho que é válida, Mas sai fora do tema. Diga. Estamos saindo fora do tema. Não, Sim. aparentemente. Sim. Aparentemente. Não. Porque o que acontece? A fé, ela gera, o crer, ela gera atitude. E aí o senhor falou o seguinte, eu preciso ouvir. Não é ouvir, é ver. É ver literalmente os frutos que permanecem. Se o irmão entendeu isso, eu me expliquei errado. Vou repetir. Se o irmão entendeu isso, eu me expliquei errado. Vou repetir. Amém. Eu não estou dizendo que a fé genuína não gera obras. O que eu estou dizendo é o seguinte, que essas obras que a fé genuína gera não pode ser entendida de forma equiparada à confissão em Romanos capítulo 10. Por que não? Porque são coisas distintas. Como? A confissão em Romanos capítulo 10 é uma anuência do nosso coração
a respeito da identidade e da obra do Senhor Jesus. Ele é o Curios, é Javé, o Deus do Antigo Testamento, o Deus prometido, o Messias, o Cristo, o judeu que concorda com isso no seu coração, ele é salvo. Cipriano, vou só te perguntar uma coisa. Vou fazer o apelo para você aceitar Jesus e virar arminiano. Mas, não, calvinista. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cipriano. É só sim ou não? Não tenho mais tempo. Você acredita que um crente pode ser salvo sem uma confissão pública? Sim. Mesmo ele tendo condições de fazer esta confissão pública? Sim. Perigoso esse evangelho. Mas deixa pra lá. É o próximo debate Pena que eu volto que não dá pra argumentar. Olha, porque eu acredito também que ele pode ser salvo. Mas se ele teve condições e ele se nega de fazer a confissão não pública, fazer, não fazer, não foi salvo. não fazer, não foi salvo, né? Não, mas tem um outro elemento aí. Olha, eu vou terminar o debate fazendo uma pergunta da Bruna Miranda de Araçatuba. Para quem crê que a confissão pública é essencial, o que dizer do ladrão da cruz que aparentemente foi salvo sem a confissão pública tradicional? Essa nós já falamos, né, querida? Ele não foi batizado, mas a confissão, sim. Né? Existiu. É lógico que existiu. Pastor, só uma coisa importante para a nossa irmã que perguntou. Graças a Deus, no debate já não existe quem crê que a confissão pública seja condição. Olha, não vai nessa, pastor, quem não crê não. Eu Marcos creio. 16, volta pra mim. 16. Então, Quem indo crê, às ele for considerações batizado. finais, eu não tenho mais tempo, dar aqui a cada um dos queridos os 2 minutos, é isso? Para as considerações, nesses 2 minutos, pedir vocês que respeitem, porque nós já estamos estourados, vocês também poderão falar das suas redes sociais e dos seus trabalhos individuais. Querido pastor Adriano. Pastor Calixto, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também ao bispo que franquia esse trabalho maravilhoso aqui na Mais FM. Agradecer aos demais colegas aqui da mesa, foi fantástico o debate, acredito que acrescentou bastante a nossa audiência. E dizer também à nossa audiência que o que de fato importa é que a fé genuína gerada pelo Evangelho nos leva a uma vida nova, a um novo e vivo caminho, que, portanto, por si só, uma vez que estamos conectados à videira verdadeira, vamos frutificar, porque é a seiva que nos faz frutificar. Né? Então, Deus abençoe a todos, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, querido pastor Cipriano. Pastor Calixto, para mim é sempre uma grata alegria, mais uma vez, estar de volta a esta casa, para poder compartilhar alguma dádiva da parte do Senhor. É verdade que, apesar de serem 2 horas, o tempo não esgota a magnitude temática. Por isso, nós podemos continuar conversando. Está o meu Instagram ali, se você quiser, mande a sua pergunta lá e o seu contributo e vamos dialogando. E se você mora na Zona Sul, está procurando uma igreja para congregar, olha, visite a gente na primeira Igreja Batista no Jardim Orion. Mais uma vez reafirmamos que não é necessário uma confissão pública para a redenção. Porque pregar o contrário disso é esvaziarmos a suficiência de Cristo e da sua obra realizada na cruz. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. Pregar qualquer outra coisa contrária a isso é pregar um outro evangelho, um evangelho anatemizado, conforme diz o apóstolo Paulo em Gálatas. Querido Deus abençoe. pastor Márcio. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus por esse momento aqui, pastor Calixto, de estar com o pastor Jamerson, que foi meu professor no Seminário Batista Livre. Aprendi muito. Os 5 solas, pastor. Até hoje ele ainda arde muito no meu coração, e por isso que todas as vezes que eu venho para o debate, eu trago a Bíblia. Porque aqui está toda a suficiência que nós precisamos. Uma vez salvo, salvo para sempre? Talvez não. Olha o que Jesus vai dizer aqui em Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser pisado e lançado fora pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Então, uma vez salvo, nós temos que proclamar a tempo
e fora de tempo o evangelho. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, para as minhas filhas, para o meu filho, para todo o pessoal do Ministério de Avivamento Naiote e agradecer ao pastor JP, pastor Igor, pastor Cipriano, pastor Adriano. Foi um imenso prazer, foi de grande valia para a minha vida estar com vocês aqui nesta manhã. Que Deus continue abençoando. Um grande abraço, querido pastor Igor. Amém. Para mim sempre será um grande prazer agradecer a Deus primeiramente. Sempre um prazer participar de uma mesa onde homens tão, cultos e graças a Deus aí preparados na palavra para debatermos este assunto. É claro que a fé, ela vai gerar atitudes essas que vão levar a uma confissão. É impossível uma pessoa que foi alcançada pela graça mediante a fé não expor isso através de uma confissão. Eu fico com Filipenses capítulo 2, versículo 11, que não foi citado, que diz o seguinte: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Em meio a tantas teologias erradas, errôneas, e também tanta fé contaminada, nós precisamos entender e compreender que a fé genuína, ela existe, e ela também implica justamente nos frutos. E um desses frutos é, consequentemente, a confissão. Propriamente, até o batismo, nós podemos caracterizar com uma profissão, uma confissão de fé. Existem pessoas com 20, 30, 40 anos, dentro de um contexto chamado cristão e igreja, que não tem a necessidade, que não entendeu a necessidade do batismo. Então isso é perigoso. As minhas redes sociais, a minha rede social no Instagram, PR Igor Alessandro, sou pastor da Uma Palavra de Vida, que fica na Avenida Parada Pinto 787. Quero conhecer uma igreja onde se prega o evangelho, onde se faz apelo. Estejam lá, em nome de Jesus. Que legal. Querido pastor JP. Muito bem. Bom, um dia eu perguntei para o Dr. Shed, se perde a salvação, né? Ele falou, se foi Jesus que salvou, não. Mas a Bíblia fala sobre deixar a fé. E aí a gente tem um problema. O problema são as tensões. O pastor Luiz Saião, ele sempre diz assim, que a nossa teologia, geralmente, ela é saci-pererê, né? Ela tem uma perna só, a gente elimina as tensões. As tensões estão lá. Perde? Não perde, mas é melhor dormir de olho aberto, entendeu? Essa é a questão, né? Toda que está colocada aí. Quando a gente fala sobre o amor, que o pastor falava, não, todo mundo só pensa no amor. O amor não tem uma perna só. O amor tem o carinho, o afeto, a misericórdia, a graça, está envolvida nisso. E a correção, também né? está envolvida a justiça. Faço um programa lá na Rádio Transmundial que chama De Pai para Filha. Eu faço junto com a minha filha. Minha filha pergunta as coisas e eu respondo, né? Teologicamente e tudo mais. Depois vocês procurem nas redes sociais aí, né? De Pai para Filha. E uma das coisas é que quando a gente conversa, a gente tem assim... Sempre houve o afeto, sempre houve o acolhimento dentro de casa com a minha filha e na igreja. Mas também existe a justiça e a severidade que está colocada. Se a gente entende que o amor tem uma perna só e é só passar a mão na cabeça, a gente errou tudo na raiz do problema. E a seiva que vai vir alimentar já vem toda deturpada para esse processo. O amor, ele não tem uma só perna. Ele não é só misericórdia e Hebreus, graça, né? Ele é justiça. Ele corrige quem ama. Exatamente. Então a gente precisa entender isso. Eu agradeço muito o convite de estar aqui, estou à disposição várias vezes. Obrigado. Agradeço por ter conhecido todos vocês e poder estar aqui contribuindo um pouco para o crescimento do reino. Valeu, querido. Querido pastor Jamierson. Jamierson, você tá bem? Meu celular vem tocar justo na hora da minha palavra. Isso aí deve ser o inimigo, né? Que tá furioso, né? Gente, quanta coisa boa, né? Foi dito aqui. Acho que você tem que fazer a lição de casa, né? Não existe respostas prontas na teologia, né? Muito cuidado com isso. Então é reflexão, pondere. Como pastor, tenha muita atenção nessa questão do evangelho que está sendo ensinado, em que contexto as pessoas estão, entre aspas, se convertendo, tá? Se não é um convencimento social apenas, ou por causa de uma outra circunstância, e não arrependimento, fruto de arrependimento. A Bíblia fala de frutos do arrependimento. Tá?
Então isso é muito importante. Quem quiser estudar teologia num bom seminário teológico, eu quero sugerir aqui o Seminário Batista Livre. Né? São 16 polos presenciais. Quem acha que estudar teologia presencial acabou? Não acabou. Estamos vivendo um avivamento. Agora, essa semana, inauguramos o polo de Mairiporã, o mais novo polo do Seminário Batista Livre, mais de 40 alunos em sala de aula. Nós temos polo com mais de 100 alunos sentados em carteiras escolares, estudando a palavra de Deus. Então, é uma ótima indicação aí para vocês estudarem a palavra de Deus. Muito obrigado. Agradeço sempre a chance de estar aqui com você, Calixto. Muito obrigado, pastor Jamierson. É sempre uma alegria receber o senhor aqui, viu? Jamierson, deixa eu ver esse livro. O outro é lançamento também? Esse é o primeiro que eu lancei pela CPAD, Arminianismo Puro e Simples. Estamos aqui. Quase C.S. Lewis. Estamos aqui com calvinistas e arminianos, né? Quiser entender a perspectiva arminiana de uma maneira honesta, esse livro é muito indicado, principalmente para leigos, né? É um livro simples, mas é um best-seller. E o novo que eu lancei foi o Lutero Ainda Fala, né? Estamos falando aí de uma boa teologia. Mas de vez em quando ele fala o que não deve, né? Lutero precisa ser revisitado. De vez em quando fala... Olha, eu sou doido por Lutero, mas Lutero de vez em quando pisa na bola, sabe, meu? Mas entre nós. Eu acho que isso vai falar que o único aqui que é irrepreensível, que é, né, inerrante, é as escrituras, né? Qualquer um de nós podemos, né, cometer o erro, até mesmo o próprio Lutero, né? Olha, gente, vamos à enquete do programa. Cipriana quase desviou agora. Uma pessoa pode salvar-se sem confessar publicamente a sua fé? Sim, 63%, não 37%. Até o próximo debate. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, 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 tchau.